Qual a realidade do mercado de trabalho aqui em Portugal? Portugal precisa ou não de trabalhador, de profissionais nesse exato momento? Quais são as profissões que pagam bem aqui no país e quais as que não vale a pena você entrar porque pagam uma mixaria? E se eles precisam tanto assim de profissional, então por que carambolas é que eles terminaram com visto de procura de trabalho? E se eles pretendem a votar com visto de procura de trabalho, quando é que isso vai acontecer? E quais são esses profissionais que serão selecionados para aplicar esse visto? E é sobre isso que eu vou te mostrar e a gente vai conversar hoje nesse vídeo. E o primeiro ponto que você precisa saber é que sim, atualmente Portugal está passando por uma enorme crise, um problema muito grande referente à mão de obra e estamos falando de vários setores diferentes. Vou te dar aqui o primeiro exemplo, só para você ter noção. A PSP teve o menor índice de candidaturas da história. Por conta disso, eles tiveram que diminuir os requisitos. Se você não sabe o que é a PSP, é como se fosse a polícia daí do Brasil. Ou seja, é o policiamento daqui de Portugal. Eles tiveram que diminuir os requisitos para conseguir candidatos. Como, por exemplo, antes a idade mínima era de 30 anos. Ou seja, até 30 anos você conseguia se inscrever para ser um policial aqui em Portugal. Agora essa idade mínima aumentou para 35. Outro requisito que foi inclusive bastante polêmico era referente à altura, que já era considerada baixa. Porque para os homens se candidatarem precisaria ter pelo menos 1,65 m. E agora não tem mais altura mínima. Então qualquer homem com qualquer altura pode se candidatar e fazer as provas físicas e psicológicas para ir se candidatar para exercer a vaga de policial através da PSP. E só para você ter noção do tamanho dessa queda de candidaturas, em 1990 teve 16 mil candidatos para a vaga aí na PSP. Em 2012, esse número caiu para 10 mil candidaturas. E em 2025, tivemos apenas 4 mil candidaturas. Muito menos do que o necessário, do que eles precisavam. O que isso afeta diretamente a todo o sistema de segurança pública no país. E não para por aí. Inclusive, puxa uma cadeira ou senta no sofá que essa agora você vai ficar de boca aberta. Principalmente se você for português, você vai quebrar o vidro da sua realidade. O concurso público de médico de família teve 65% das vagas não preenchidas. E quando esses números passam para a região de Lisboa, teve 70% dessas vagas em aberto. E isso acontece não é porque Portugal não forma profissionais suficientes na área de medicina. Não! Eu vou te mostrar aqui essa pesquisa indicada pelo Jornal Público, onde eles entrevistaram mais ou menos 1.500 profissionais e 65% dos jovens da área de saúde, em geral estamos falando de médicos e enfermeiros, informaram que possuem a intenção de emigrar, de preferência de forma recente, por conta de baixo incentivo salarial, alto nível de estresse e falta de perspectiva de progressão de carreira. Ou seja, mais da metade dos profissionais que Portugal já tem hoje vai imigrar, pretendem sair do país. O número pode bater, pode ser parecido, 65% das vagas do concurso que foi lançado não foram preenchidas, mas ainda tem um porém, 65% dos jovens que estão exercendo atualmente no país informaram que têm intenção de emigrar, de ir para outro país, sair de Portugal para exercer a sua profissão. E quando esses jovens foram questionados do porquê que eles querem fazer essa imigração, eles simplesmente informaram que a intenção deles, a pretensão deles era querer ficar em Portugal. Realmente só vão fazer essa imigração por conta das faltas de boas condições na área para esse profissional exercer com boa qualidade. E isso ocasiona um enorme problema na questão de saúde pública. Ou seja, sabe aquele discurso que algumas vezes vemos na internet falando que a saúde pública de Portugal está ficando pior por conta do imigrante? Deixa eu te falar agora, com dados oficiais, a saúde pública de Portugal está em decadência porque os profissionais estão deixando de se candidatar e os que estão exercendo a profissão estão pensando em deixar o país por faltas de boas condições de trabalhar, porque Portugal não dá condições nem leis que protegem
o trabalhador na área de saúde. E por eles possuírem a cidadania europeia, eles podem exercer a profissão deles em outros países que são sim mais valorizados, tanto na questão salarial, tanto na questão de carga horária, leis trabalhistas e muitas outras questões mais. Falamos de um grande problema na segurança pública de Portugal e um grande problema que tá explodindo também na saúde pública. Mas deixa eu te falar um negócio também, uma questãozinha. Sabe, os professores já foram divulgado que escolas públicas estão recorrendo à contratação de professores sem formação para tentar suprir essa falta de mão de obra no setor educacional. E mesmo assim, mesmo contratando professores sem experiência, sem formação de ensino, as greves continuam acontecendo a todo tempo. Greves essas que acontecem pelos profissionais de educação pedindo melhores condições de trabalho, melhores salários, porque como não há profissional, os professores estão sendo sobrecarregados. Professores, por exemplo, que teria que tomar conta de 3, 4, 5 turmas, estão tendo que tomar conta de 10, 15 turmas pelo mesmo valor, pelo mesmo salário, só que sobrecarregando e tendo que fazer muito mais horas. E com isso, o que é que acontece? Estamos tendo um grande impacto negativo na educação pública do país. Tô te falando, você precisa sentar, porque agora vai ficar ainda pior, senão eu não ia lembrar de tudo. Então vamos cá numerar e não parar por aí, ok? Casas sobem 4,5% devido à falta de mão de obra no setor da construção civil. Mensalidade dos lares de idosos disparam por falta de mão de obra no serviço de cuidadores de idosos. 8 a cada 10 empresas em Portugal são afetadas pela falta de mão de obra. O setor de restauração, que se você não sabe é o setor de bares, restaurantes, discotecas e afins, está passando nesse momento por uma tempestade negativa por falta de mão de obra. Estima-se que só na área da construção civil tem um número faltante de mais ou menos 90 mil trabalhadores. E analisando todo esse cenário, vem a pergunta: qual será o futuro de Portugal? E ainda de contrapartida, com o discurso crescente de anti-imigração, onde o imigrante está sendo colocado como pauta e culpa de tudo que acontece no país, ao invés de colocar a culpa realmente nos verdadeiros culpados, porque se os professores estão saindo de Portugal e vivem fazendo greve por falta de condições e leis trabalhistas, se os médicos não estão querendo se candidatar e os que estão exercendo estão querendo sair do país por falta de condições, salários e leis trabalhistas, se os profissionais da ordem pública não estão querendo se candidatar porque não acham justo o valor pago e as leis que têm ali atribuídas para profissões deles, será que tudo isso é culpa do imigrante? É o imigrante que faz a lei do país? É o imigrante que paga o salário daquela classe trabalhadora? Então, analisando tudo isso, quem seria o verdadeiro culpado? Só que esse discurso simplesmente fez um aumento de saídas de 40% aqui em Portugal. Um país que já tem um grande número de emigração, de saídas. E esse número, ano passado, aumentou simplesmente 40%. E esses 40% que estão desistindo e saindo do país, principalmente imigrantes, são aqueles que trabalham. E agora eu vou te contar um segredo. Algo que ninguém te fala, principalmente sobre os imigrantes e o visto de procura de trabalho. Mas antes, para um pouquinho, eu tô vendo que tu tá. Eu acho que o quê? Quase 10 minutos aqui me vendo falar sem parar. E você tá meio assim, ó, não é? Fala a verdade. Então deixa seu like, tá? Não custa nada e dura 2 segundos, é só clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo e se inscreve no canal, porque se inscrevendo eu sempre te deixo atualizado com notícias e informações úteis sobre Portugal. Mas essa parte que eu vou te contar agora é a parte secreta que ninguém te fala. Com todas essas problemáticas, com essa faltante enorme de mão de obra, com o número crescente de investimento que teve aqui em Portugal, porque se você não sabe, Portugal teve um crescimento econômico maior do que a própria União Europeia. Ou seja, só no ano passado, se não me falha a memória, Portugal teve uma crescente de 3 mil milionários. 3 mil milionários investiram no país, adentraram no país para investir aqui, porque era um país que estava com visão muito grande de crescimento. E com as propostas de imigração e com a mão de obra imigrante entrando no país, esses investidores pensavam
que o problema da mão de obra estaria sendo resolvido, nem que fosse aos poucos, mas estaria sendo resolvido, porque esses investidores até então não investiam em Portugal porque sabia que aqui não tinha mão de obra suficiente para suprir, por exemplo, a demanda de uma fábrica de alta escala. Só que com todas essas mudanças de leis e essas quedas bruscas, faltantes da mão de obra do país em vários setores diferentes, ou seja, a gente não está só colapsando na restauração, a gente não está só colapsando na construção civil, mas a gente também está colapsando na parte de educação, saúde pública e segurança pública pelo simples fato da gente não ter profissional para se candidatar e querer exercer essa função, porque acham que não vale a pena. São muitas horas sem leis para proteger e com salário baixo, com custo de vida aumentando a cada dia que passa. Então o segredo é, qual o burburinho que tá rolando por debaixo dos panos é que o governo vai ter que voltar a abrir as portas. Não é opção ser contra a imigração, porque são esses imigrantes que nesse exato momento estão ajudando a tentar recuperar e colocar no eixo, né, voltar ao eixo a economia do país. Só que, por exemplo, o visto de procura de trabalho, ele não pode voltar a ser a como era antes, onde qualquer pessoa poderia se candidatar, porque assim trazia profissionais de várias gamas diferentes, inclusive profissionais, por exemplo, que Portugal não precisa. Portugal, por exemplo, não precisa de profissional na área administrativa. Não é algo aqui que tem uma grande demanda. Só que em contrapartida, Portugal precisa muito de professor, Portugal precisa muito de engenheiros, Portugal precisa muito de pedreiros, eletricistas, cuidadores de idoso, médicos, profissionais de TI. Inclusive tem uma pesquisa que eu vou colocar agora. Essa parte é porque não estava no script, mas eu vou colocar aqui onde, se não me falha a memória, quase metade das vagas da área de tecnologia em Portugal, adivinha, foram supridas por imigrantes. Então o visto de procura de trabalho, ele precisa voltar. E por debaixo dos panos, esse precisa voltar é de forma urgente. Só que ele precisa voltar para profissionais específicos, porque não adianta abrir portas onde vão entrar profissionais que não têm demanda no país. Por exemplo, Portugal tinha um acordo mútuo entre Brasil na área da advocacia, onde os advogados do Brasil conseguiam vir para Portugal e não precisava fazer a equivalência, só precisava revalidar o diploma para exercer. Esse acordo, ele foi cessado, ele foi cancelado alguns poucos anos atrás, porque Portugal não precisava mais de advogados de forma urgente, já tinha suprido essa demanda. Só que o visto de procura de trabalho vai vir agora com uma nova roupagem, onde eles vão sim abrir as portas, vai voltar com a mesma facilidade de antes, provavelmente, tá? Com os mesmos requisitos que tinham antes, apenas 3 meses, né, de subsistência, que você consegue comprovar que consegue sustentar no país. Enfim, aquelas regrinhas básicas de antes, né? Precisa ter o PB4, o passaporte, o mínimo que eles exigem, né, para você fazer essa imigração, só que ao invés de ser para todo mundo, para qualquer pessoa, vão ser para áreas específicas que o país necessita muito, mas posso te falar a verdade? O país precisa de áreas específicas pra caramba. Porque assim, vamos pensar eu e você, independente de você ser português ou brasileiro. Portugal hoje precisa de mais de 90 mil trabalhadores só na área da construção civil. O valor das habitações novas aumentou 4,5% por falta de trabalhador na área da construção civil, pessoa para construir. E quem constrói esses prédios? São pedreiros, são eletricistas, são carpinteiros, são profissionais de corta-fogo, profissionais de segurança, engenheiros, arquitetos. Então, se não tem esses profissionais, teve uma subida. Então, agora me responda, com todo esse cenário, como é que Portugal vai conseguir, de um dia para a noite, 90 mil trabalhadores honestos, 90 mil pessoas que queiram trabalhar e aceitem as leis e o salário que tem hoje, sem ter a opção, por exemplo, de ir para uma Inglaterra, um Luxemburgo, uma Espanha, uma Itália. Teria que ser não portugueses, certo? Porque você, português, vai aceitar receber muito menos, sendo que em Luxemburgo você pode receber 3 vezes mais e a sua nacionalidade te dá abertura para ir para Luxemburgo de forma legal. Então, assim, para você ficar um pouco mais tranquilo, mas também ser consciente. As portas vão abrir, o cenário migratório talvez mude bastante do meio do ano de 2026 para frente, por conta de tudo isso que está acontecendo no país. Só que, claro, quando isso alterar, eu vou ser a primeira a vir aqui e te contar, te ensinar tudo que precisa ser feito. Por isso que é muito importante que você se inscreva no canal agora, nesse exato momento. E para aquela pessoa que tá meio perdida, que não sabe o que fazer, que estava até pensando em migrar para Portugal, mas ficou meio confusa com todas as alterações de leis feitas
de forma rápida e urgente, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo pode ajudar a clarear a mentalidade dessas pessoas. Então, assim, notícia boa é notícia compartilhada. Então, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, né? Vamos ajudar a galera. E é isso. Qualquer dúvida que você venha ter, pode comentar também, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.